Bom dia, irmãos, graça e paz da paz de Cristo Jesus. Que bom estar uma vez mais aqui na Escola Bíblica Dominical, justamente para aprender a Palavra de Deus. Hoje nós temos a companhia do irmão Marcelo, que estará dando a sua contribuição, como tem feito em outras vezes aqui, e certo de que o Senhor estará nos ajudando e capacitando para tratar desse assunto tão importante que é a salvação e eleição. E eu gostaria de início, pedir que o irmão Marcelo, por gentileza, fizesse a leitura do nosso texto áureo. É muito importante que a gente venha se basear num texto e que venha, vou dizer assim, ser o nosso ponto de partida para que a gente venha tratar a temática. Por gentileza, meu irmão. Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo. Graça e paz. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É um versículo conhecido por nós, né? Aqueles que são os leitores da palavra de Deus, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, irmão Marcelo já leu o texto áureo e eu gostaria de fazer algumas perguntas ao irmão e começar com esta. Irmão, já que a gente vai falar sobre salvação, o que vem a ser a salvação de acordo com a perspectiva bíblica? Um resumo bem em breve, né? Salvação é graça. É um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. É o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Que ótimo. O irmão está citando o versículo de Cós salteado e eu estou aqui localizando ele para uma possível emergência da minha parte. Mas ele acabou de citar, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois bem, se salvação é isto que o irmão falou, e é engraçado que, quando fala engraçado, é muito sério. É que algumas pessoas falam assim, a salvação é pela fé, mas é uma verdade incompleta, uma meia-verdade. Sim, engloba a fé em Jesus, mas como o irmão frisou, é pela graça. Somos salvos mediante a graça, né? Ou seja, pela graça e também, né, através da fé em Cristo Jesus. Mas antes de tudo, no caso, o texto aqui nos fala que nós somos salvos pela graça sois salvos por meio da fé. E eu trago aqui uma frase do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que ele falou alguma coisa muito importante. Ele dizia assim: a gente pode ter uma tonelada de fé, mas se não tiver 1 grama de graça, não tem como um indivíduo ser salvo. Né? É uma frase desse saudoso pastor que corroborou muito com literatura, na EBD, nos púlpitos, falando aos pastores, e que eu rendo aqui, mesmo após a morte dele, né? já há alguns anos, mas essa gratidão por essa, vou dizer assim, essa percepção, né? Que não é simplesmente ter fé. A pessoa precisa ser salvo mediante essa ação graciosa da parte de Deus. Pastor. Pois não, fique à vontade. Também numa outra linguagem, né? Vamos dizer assim, podemos uma linguagem mais popular, onde que as pessoas possam entender, que é salvação. Salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Sim. Então nós fomos salvos porque nós estávamos numa situação muito ruim, que é o quê? Da condenação, né, eterna através dos nossos pecados. Inclusive, irmão Marcelo, no domingo passado, quem estava aqui era o irmão Gilson. E a gente falou justamente sobre o homem e o pecado. E quando foi colocado sobre o pecado, eu lembro que ele falou sobre as consequências dele.
Aí o irmão vem, vou dizer assim, fazer esse encaixe perfeito, porque tudo está relacionado com essas coisas que a Bíblia já declara e que, como eu disse anteriormente, a gente sabe por experiência própria. Nós somos pecadores e a gente tem realmente que depender unicamente dessa graça de Deus e, sobretudo, depender, inclusive, de Jesus para sermos salvos, porque é isto que a Bíblia sinaliza. Mas a gente poderia trabalhar algumas questões bíblicas, alguns termos, algumas coisas, tipo o que é regeneração. Eu vou passar a vez para o irmão. Na sequência, o que é justificação. Comecemos, então, o que é regeneração? Então, a palavra regeneração, eu até anotei aqui, no sentido biológico, vou ler para os irmãos, diz assim: é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismo de se renovarem ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis a fim de recompor a parte lesionada. Eu achei muito interessante essa colocação, no sentido mais biológico, que a regeneração é quando você tem você sofre algum dano físico e automaticamente, devido a algum organismo, aquilo ali é recomposto. Você é regenerado, aquela situação ali, e nós temos dentro do nosso organismo, o fígado, que é um órgão que ele pode se regenerar. Isso. Ainda que você perca uma parte dele, mas só que ele se regenera. E trazendo para o nosso lado espiritual da regeneração, é exatamente isso o que Cristo fez por nós. Ele nos regenerou. E o autor aqui, ele fala aqui sobre a regeneração. Ele fala assim: é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É a obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Então, a regeneração é exatamente isso que o autor está falando aqui. Em que Deus faz nascer de novo um pecador perdido. Ou seja, nós tivemos vamos dizer assim, uma mutilação através do pecado. Então, Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele vem e nos regenera. Nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus através da sua morte na cruz. Então, se a gente somos regenerados, nascemos de novo, uma nova vida, a gente anda em novidade também de vida, É uma vida diferente, não perfeita, mas uma vida bem diferente da que nós vivíamos, não é isso? Afirmativo, com certeza, porque o pecado ele nos trouxe essa sequela. Quando o homem ele peca, então ele traz essa sequela através de Adão para a humanidade. Então precisava ser de quê? Uma regeneração por completa, para que nós pudéssemos de novo ter uma comunhão para com o Pai. E essa regeneração só podia vir através do quê? Da morte de Jesus Cristo na cruz, através do sacrifício do Cordeiro Imaculado. Muito bem. E tem na sequência, eu já adiantei aquela hora, que seria a justificação. Algumas pessoas, às vezes, empregam o termo justo como se fosse algo equivalente a perfeito. Tipo assim, não tem nenhum justo, isto é, não tem nenhum perfeito, mas não é nesse sentido que a gente está falando. Mas como é que a gente pode entender aqui, à luz da Bíblia, o que vem a ser a justificação? A gente se torna justo realmente ou não? Ou de qual maneira, biblicamente falando? Podemos sim ser justificados. E através da graça de Deus, pela graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. O pastor me permite? Não, fica à vontade. Aqui é a escola bíblica. A gente pode ler a Bíblia, refletir sobre ela, aprender dela e com ela. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados gratuitamente pela graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Então, justificação. Quando nós cometemos alguma coisa, nós queremos nos justificar, diante dos homens
Ou seja, tentar tapar aquilo que nós fizemos de errado. Só que Cristo fez isso por nós. Nós fomos justificados através do seu sacrifício na cruz. Então nós somos declarados justos por causa daquilo que Cristo fez por nós, né? Exatamente. Muito, muito bom e porque, interessante. Porque nós, na verdade, nós merecíamos o quê? O castigo. Uhum. Não tinha como nós nos justificarmos pelo aquilo que nós fizemos. Mas Cristo, ele veio e ele se declarou, né, como Cordeiro imaculado, e através disso ele nos tornou o quê? Pessoas justas. Ele pagou o preço por nós, nos justificando de todo o nosso pecado. Ok. Tem um assunto que sempre me deixa um tanto inquieto, quer na igreja local ou nas escolas bíblicas dominical, quando a semelhança do exemplo anterior, de que não há nenhum justo, porque as pessoas empregam como se fosse algo semelhante a ser perfeito, e as pessoas ainda ficam com esse conceito errado de perfeição e quer aplicar até mesmo para alguns termos bíblicos que se refere à santidade ou à santificação. E eu já ouvi, não apenas em um lugar, mas em inúmeros lugares, o seguinte: porque, afinal de contas, não tem nenhum santo aqui. Gente, para aí. Eu vou aqui, não está no script, mas eu vou apenas fazer menção à primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente sabe perfeitamente que era uma igreja, vou dizer assim, bastante com dificuldades, uma igreja que precisava ser doutrinada, de correção inclusive, e que apesar de Paulo chamar alguns crentes daquela igreja de carnais, eles eram meninos na fé, bebês espirituais, entre outras coisas, apesar desse cenário, Paulo começa assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Afinal de contas, a pessoa que é regenerada, justificada, ela se torna santa, sim ou não? Sim. Sim, ok. E ela se torna santa, mas aí entra aquela questão do início da santificação. Quando começa esse processo, esse início dessa santificação, então como que a gente pode entender melhor? Antes de a gente entrar nesse, eu posso Pode, sim. voltar um pouco na questão sobre justificação. Texto de Atos capítulo 13, versículo 39. Eu achei interessante esse texto aqui que diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei, a pessoa não conseguia ser justificada através da lei. Na verdade, a lei era para mostrar justamente as suas falhas. Sim. Por isso que existia a lei, para mostrar o quanto pecador as pessoas eram. Porque nós observamos ali, existem vários tipos de leis, é o quê? Para mostrar que a pessoa está com um procedimento errado. Uhum. Então, está dizendo aqui o texto que nós não conseguiríamos ser justificados pela lei de Moisés. Okay. A não ser, somente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Só através dessa forma que nós conseguimos ser justificados. E voltando à questão da santificação, o pastor poderia até repetir, porque, a gente... Não, ok. Essa questão da santificação, quando é que se inicia, vou dizer assim, esse processo, a santificação na vida do crente que já foi o quê? Regenerado, justificado, e agora sim, como que a gente pode compreender essa santificação na vida dele? Então, aqui o autor aqui diz assim: a santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que habita. Então, a santificação, ela é um processo. Então, ela começa a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Correto. Então, a partir do momento que ela começa a entregar a vida a Cristo e ela vive uma vida, buscando essa santificação, buscando melhor servir ao Senhor, então esse processo ele se inicia.
E é interessante que o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas não querem ser santos. Não querem ter esse compromisso com Deus de se santificar. Porque o texto que eu li aqui diz que sem essa santificação e sem a paz com todos, ninguém vai ver o Senhor. Então esse processo, como começa da regeneração, da justificação e a santificação, ele é um processo que, não vou dizer assim que é demorado ou que é imediato, mas é um processo que todo servo do Senhor, ele tem que cumprir, ele passa por isso. Não tem como você pular uma etapa. Não, eu vou ser regenerado, mas não quero ser santificado. Não, eu sou justificado, mas não sou santificado. Não tem como. É um processo até que vai culminar nesse último aqui, que é a glorificação, que, na minha opinião, a glorificação se dará na eternidade. Sim, é importante que, quando o irmão citou aqui o autor aos Hebreus, que sem a santificação ninguém verá a Deus, e aqui na revista fala que essa santificação é justamente para habilitar, para capacitar que a pessoa venha o quê? Progredir, haver um progresso espiritual. E a gente observa que, vou dizer assim, como parte da santificação tem também esse quesito maturidade. A pessoa que está sendo santificada e que está, vou dizer assim, trabalhando junto com o Espírito Santo, sendo inclinado para as coisas do Espírito, ela vai o quê? Progredir, vai alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Não significa necessariamente a perfeição. Uhum. Alguém disse que a santificação dura a vida toda, né? Enquanto nós estivermos aqui. Mas aí, daqui a pouco vai, vou dizer assim, desembocar lá no que você falou agora há pouco, a glorificação. E o que seria isso, então, a glorificação? Como que a gente pode compreender melhor isso? Então, a glorificação o que o autor também ele fala aqui, ele nos explica muito bem, é o ponto culminante da obra da salvação. É Romanos 8:30, é o estado final, permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. A glorificação como falei, a salvação. Então, ela tem os elementos. Uhum. A gente passa por esses elementos, né? Da regeneração, da justificação, da santificação. E a glorificação é o ápice da salvação. E a glorificação, é a eternidade com Cristo. É quando nós vamos receber do próprio Senhor o vinde de meu Pai. E o autor aqui, ele dá o exemplo de Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Que ele fala assim: o que estava sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E ali ele fala assim: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com ele habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a glorificação é o quê? É o final, né, de tudo aquilo que nós passamos, de todas as nossas lutas. Sim. E agora nós vamos ser glorificados para morar eternamente com o Senhor. A igreja será glorificada na eternidade. Que ótimo. A gente trabalhou mais trabalhando essa questão da salvação. A gente vai trabalhar agora sobre outro assunto que o autor debruçou, que é justamente a eleição. Eleição, né? Chegou-se a um extremo que algumas pessoas, para tentar, vou dizer assim, fugir de alguns extremos, acabou dizendo assim, eleição não tem na Bíblia. Afinal de contas, tem eleição na Bíblia, sim ou não? Eleição tem. Tem, ok. Então já estou até mais satisfeito, né, com a resposta, até porque, né, não tem razão para ficar temerário. O irmão estuda a Bíblia, faz parte de uma igreja batista, onde ensina a palavra de Deus, mas eu gostaria de perguntar inicialmente sobre este assunto. O que é, então, a eleição? Já que existe eleição na Bíblia, o que o irmão pode nos oferecer aqui como de contribuição sobre o que é eleição? Não vou fugir aqui da lição, né? Ok. E aqui o autor, ele diz o que é eleição. No tópico eleição, né? Ele diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus desde a eternidade de pessoas para a vida eterna,
segundo a riqueza da sua graça. Então, na verdade, desde quando, então, acabou respondendo, né? Desde quando nós somos eleitos? Desde a eternidade. Desde a eternidade. O texto também que pode confirmar, né, essa afirmação está em Efésios capítulo 1. Eu vou pedir até que o irmão leia. Eu vou acompanhar o irmão. Vou pegar carona aqui na leitura também, mas eu vou pedir essa gentileza. Efésios. Capítulo 1. Ok. Versículo 4 e 5. Fique à vontade, pode fazer a leitura. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então, eu fico, né, a gente lê a palavra, a gente fica assim maravilhado porque Deus ele planejou, né? Ele nos elegeu desde a fundação do mundo, pela presciência dele. Então Deus saberia que o homem ele iria cometer, sim, né, que o homem iria pecar, sim. Porque se Deus criasse um homem sem o direito de escolha, Deus jamais saberia se o homem o amaria de verdade ou não. Porque você não tem um direito, você não tem a escolha, né? Na aula anterior foi falado também um pouco sobre livre-arbítrio, né? Então, Deus criou o homem com o direito de escolha. E Deus, pela sua presciência, já sabendo que o homem, ele criou o homem, e Deus, sabendo que o homem ia cometer o que ele cometeu, os seus pecados, mas Deus já pela sua bondade, misericórdia, já projetou, já planejou, né, nos elegeu desde a fundação do mundo para herdar a vida eterna. Quando a Bíblia fala sobre a questão de eleição, né, e aqui o texto que nós lemos, ele fala da palavra em amor nos predestinou. Observa que sempre quando Paulo vai citar sobre essa questão da predestinação, a palavra está sempre no singular. Então, existe a predestinação de Deus, existe. Ou seja, a igreja foi predestinada a herdar, né, a vida eterna juntamente com Cristo. Então, duas predestinações de Deus, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo foi predestinado a morrer para os nossos pecados, e a igreja foi predestinada a herdar a vida eterna, a salvação, a glória, a Nova Jerusalém, o paraíso, né, a morada de Deus. A igreja foi predestinada para isso. Há muitos anos eu ouvi o pastor, na época, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, Fausto Guedes Vasconcelos, que sobre esse assunto ele deixou muito claro. A eleição é em Cristo, e o texto que o irmão leu fala justamente isso, né? É que, como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo Jesus. A eleição é em Cristo. E nesse versículo primeiro, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos, separados por Deus para o seu serviço real, inclusive, e irrepreensíveis diante de quem? Dele, de qualquer maneira, em amor. Ou seja, amor. Mostrar... E o interessante, pastor, por que Deus ele nos elegeu desde a fundação do mundo? Tem uma resposta. Que Apocalipse... Gostaria de ouvir. Apocalipse 13, versículo 8. Por gente, 13... Por que nos elegeu desde a fundação do mundo? 13, 8. Pode fazer a leitura. Todos os habitantes da terra adorarão a... Deixa eu ver se tem... sim. Mas mais na parte B, tá? Mas vou ler o texto. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Reportando lá. Ele nos elegeu desde a criação do mundo, a fundação do mundo, porque o Senhor foi morto desde a criação do mundo. Então, conforme nós lemos aqui, ele nos elege desde a fundação do mundo, por quê? Porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, ele foi morto desde a criação do mundo. É importante que toda essa doutrina que nós estamos vendo aqui na revista, doutrinas bíblicas, razões da nossa fé,
está respaldada, inclusive, na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu costumo dizer que a Bíblia é um documento normativo. A declaração de fé é um documento indicativo, ou seja, indica as doutrinas que nós cremos. E por mais que, claro, é um documento muito bem feito, o que me chama a atenção é que alguns, até mesmo entre colegas, pastores, chegam a dizer que essa eleição aqui é calvinista, é isto, aquilo, outro, entre outras coisas. Eu até então não toquei sobre Calvino, sobre Armínio, por causa de quê? Gente, essas discussões são discussões de 500 anos para trás e que perduram até hoje e que não leva a lugar algum. Essa é a grande verdade. Mas quando a gente vai para a Bíblia, e agora vou fazer a leitura aqui, os irmãos talvez não tenham acesso à declaração doutrinária, que indica aquilo que nós cremos, que diz assim, aquilo que o irmão já fez a leitura, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, olha só que corrobora com os textos que foram lidos. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, nos elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Tem uma corrente teológica que diz, não, Deus salvou, Deus elegeu uns para a perdição, salvação, não tem esse negócio de escolha, de livre-arbítrio, não tem nada disto. Agora, para corroborar ainda mais aqui, é o texto bíblico, quando o irmão mencionou sobre a presciência de Deus, eu lembrei de 1 Pedro, capítulo 1, eu vou fazer aqui a leitura, se os irmãos quiserem também em casa abrir a palavra de Deus, lá no versículo 2, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, recebeu esses ensinos da parte de Cristo, ele vai dizer assim, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, aqui corrobora com o que a nossa declaração diz, que a eleição é em Cristo, sim, é antes da fundação do mundo, mas é segundo a presciência, ou seja, Deus sabia, com toda a sorte, né, sem dúvida alguma, das pessoas que iriam aceitar livremente a Cristo Jesus, que receberiam, portanto, esse dom da salvação. E continua aqui na nossa declaração, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. E vai dizer, não é o fim da declaração, que a salvação é eterna. E o pastor Paulo, recentemente, ele trouxe esse tema aqui, né? O crente perde a salvação e mostrou biblicamente que a salvação em Cristo é garantida. Ou seja, nós podemos confiar plenamente no sacrifício de Jesus, porque nós sabemos de fato quem Deus é. Eu queria, nesses minutos finais, dar toda a liberdade, não temos tanto tempo assim, mas para o irmão pontuar aquilo que o irmão julgar importante, que, claro, falou ao seu coração sobre esse assunto que as pessoas discutem tanto, mas às vezes não se volta ou não se reporta para a palavra de Deus a fim de ser esclarecido e buscar um bom entendimento. O que o irmão pode, então, ainda pontuar dentro da nossa escola bíblica dominical? Dentro dessa questão da eleição, né, eu sei que o tempo não teria como a gente abordar todos os tópicos aqui, mas, na verdade, essa visão, né, calvinista, ela tira a responsabilidade do homem e coloca mais para Deus, né? Ela tira a responsabilidade. Não, então, se o homem ele foi predestinado, ele não a receber a salvação, então, quer dizer, as pessoas acabam falando que Deus não escolheu aquela pessoa. Então, a gente acaba tirando a opção da pessoa de escolha. Então, se a pessoa ela não recebeu a salvação,
é porque ela não teve escolha. Então, é algo totalmente assim que... Não teve escolha e Deus não quis. Não teve... Não, porque dentro dessa perspectiva, Sim, eu não quero. Eu escolhi uns para salvação, outro para perdição. O que nós cremos, pastor, que Deus jamais condenará alguém sem antes lhe conceder a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Né? Mas aqui o autor ele fala aqui, ó, resumindo, há 2 elementos basilares da eleição. Ele fala sobre a soberania de Deus. Eu queria aqui falar rapidamente sobre essa questão da soberania. Ele usa aqui o texto de Mateus 20, né? Versículo 1 a 16, que ele fala sobre a questão do Senhor que, né, ele chamou algumas pessoas para trabalhar e alguns deu um valor e depois de passasse algumas horas deu o mesmo valor para, enfim, né, no final aquele que trabalhou 1 hora ganhou a mesma coisa que o que trabalhou de manhã e o que trabalhou de manhã ele ficou, né, meio chateado, revoltado. Só que o Senhor combinou, tipo assim, ele é o Senhor, eu combinei com você X. Então, eu estou te pagando que realmente eu combinei com você. Agora, se eu quiser ao outro ali dar a mesma quantia, isso é comigo. Então, aí você vê a graça de Deus, né? Porque a salvação, ela é um ato. Não é meritocracia, né? Porque eu trabalhei mais, eu mereço ganhar mais. Não é assim, então, não. É graça de Deus, né? Nós falamos sobre a questão aqui da salvação e dos elementos da salvação, só que a salvação é um ato. Então, aqui, nós quando aceitamos a Jesus, nós temos que praticar, né? Temos que nos preparar para realmente receber a volta de Cristo. Só que a salvação, ela é um ato. Nós observamos a questão do ladrão na cruz, né? Se você for ver ali, ele não teve tempo, né, mas o ato dele de aceitar Jesus, de crer em Jesus, o levou para a eternidade. E a soberania de Deus, para terminar, Deus, pastor, e aos irmãos que estão nos assistindo, apesar da sua soberania, do seu poder, da sua majestade, Deus, ele submete, vamos dizer assim, né, em aceitar o não do ser humano, de ser rejeitado pelo ser humano. E é difícil, humanamente falando, ouvir um não, né? Então, eu fico imaginando o poder de Deus, a glória de Deus, quando você olha para o universo, né, para a natureza, quanto Deus é poderoso. E Deus, ele aceita, ele não obriga, ele aceita em você aceitar ele ou não, em você querer o perdão dele ou não. Então, uma vez eu vi uma ilustração que no final ela fala o seguinte: a pessoa não vai morrer ou perecer por causa dos seus atos, dos seus pecados, nada disso. Ela vai perecer porque ela rejeitou o perdão de Deus, ou seja, ela disse não. Então, a soberania de Deus, Deus é poderoso, mas se a pessoa dizer não para ele, Deus vai aceitar, mas esse não, ele terá as consequências, né, para todos sempre. Que bom, a lição é muito pertinente, vale a pena a gente se debruçar não apenas sobre a revista, mas também sobre esses textos que foram oferecidos aqui durante a semana, e a gente cada vez mais aprender com a palavra de Deus. Pena que esse assunto, em alguns arraiais, é motivo de discussão. Sim. Que não leva a lugar nenhum. Quando cria até uma divisão no meio do povo evangélico. Mas aqui o nosso compromisso é conversar, é oferecer algumas contribuições, desejando realmente que Deus venha, eu vou dizer assim, incutir na mente, no coração, a palavra dele, e que esta venha germinar e cumprir, né, a sua função. Nós vamos terminar a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, não com as minhas palavras, mas com a oração do irmão Marcelo. O irmão Marcelo vai orar e desta forma encerramos, mas com um pedido. Continue assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não curtiu, você pode ir lá curtir, você pode, enfim, deixar o seu comentário, pode se engajar e até mesmo divulgando, compartilhando o nosso link para outras pessoas, para que elas tenham acesso também a uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo profunda da Palavra de Deus. Irmão Marcelo ora e assim nós encerramos a IBD de hoje. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai.
Te agradecer pela salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Te agradecer, ó Deus, ó Pai, pelo teu amor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos elegeu desde a fundação do mundo. Amém, Senhor Deus. O Senhor, ó Deus, entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E através desse ato, Senhor, de amor, nós alcançamos a salvação eterna. Amém, Senhor Deus. No Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, para que as pessoas que estão assistindo, ó Pai, essa lição, que possam entender, ó Deus, que ela é uma eleita do Senhor. Ele é um eleito do Senhor. O Senhor o chamou para a vida eterna. O Senhor não chamou ninguém para a condenação eterna, Senhor. A salvação, ela é para todos aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém, Senhor Deus. Deus, infelizmente, ó Pai, existem pessoas que escolheram outro caminho. Pessoas que decidiram seguir o mal ao invés do bem. Tem misericórdia, Deus. Ó Deus, mas que o Senhor venha estar separando cada dia mais um povo escolhido. Um povo para pregar a Tua palavra, para levar a verdade, Senhor. Porque o dia da nossa glorificação está chegando, que é o dia da volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade. Abençoe cada irmão que assistiu, ó Pai, essa transmissão e que tudo aquilo que foi dito aqui possa servir de crescimento para a sua vida espiritual. Amém, É o Senhor. que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.